Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Marcelo Cabo e a chegada de novos reforços que deve sim acontecer, já está acontecendo no Santa Cruz, com alguns nomes que eu já trouxe aqui recentemente no canal. Qualquer coisa vocês voltam e vê ali os vídeos. Nesse aqui eu quero focar em atletas que já trabalharam com o Marcelo Cabo nesses últimos anos, mais recente, tanto na passagem dele pelo CRB, Atlético Goianiense, Brusque, essa última agora também no Capital, lá do Distrito Federal, e que ele teve alguns jogadores que, inclusive, ele já trouxe para algum clube e depois para outro, que ele trabalhou, e que teve uma boa passagem para posições no qual o Santa Cruz busca ainda reforços. Vou trazer aqui com vocês, separei 5 nomes. Primeiro aqui, já é o Vitor Leque, atacante de apenas 24 anos de idade, que trabalhou com ele lá em 2020 no Atlético Goianiense. E por que isso aqui é interessante? Porque foi ele que surgiu, o Vitor Leque naquela ocasião, 16 jogos, 3 gols e 2 assistências, antes dele ser vendido para o Cruzeiro. Se a gente tiver ganhado agora, o Cruzeiro pagou 1 milhão e 400 pela sua contratação, e aí ele chegou com uma grande promessa. Ele até começa bem no Cruzeiro, mas logo depois não dá conta de seguir o mesmo caminho, passou por outros períodos, o Juventude, Botafogo de São Paulo, pelo Remo em 2023, que naquela ocasião o Marcelo Cabo estava na equipe desde o início do ano e pediu a contratação, mas ele acabou não tendo uma passagem tão longa, 4 jogos. Ainda rodou por Joinville, CSA, Botafogo da Paraíba e Grêmio Prudente, esses dois últimos nessa atual temporada. Então é um atacante que eu falo, meu Deus, vai ser uma grande contratação. Não, mas eu acho que tem um potencial de reerguer o bom futebol dele. Já não tem mais aquele contrato com o Cruzeiro, já se encerrou, tem 24 anos. Eu acho que é um jogador que tem potencial e com um técnico que já conhece ele, Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se valeria a pena, se não, jogador de 24 anos, com passagens pelo Cruzeiro e tudo mais. Inclusive já foi especulado em alguns times, como por exemplo o Red Bull Bragantino e no Botafogo, naquela época ali, 2021, quando estava bem pelo Cruzeiro na Série B. Só antes de falarmos dos outros nomes, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, conta aqui com a sua ajuda para chegarmos em 70 mil inscritos no YouTube. Assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu time do coração. Então o primeiro passo é você estar inscrito, 67, falta aqui menos de 3 mil inscritos no canal, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Se você quiser comprar a sua também, o link da Foot Fanatics está aqui embaixo, você vem, acessa, pesquisa aqui Santa Cruz e vai ter várias as opções. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você assistir os próximos jogos do Santa Cruz, partidas da Série A, Série B, Série C, filmes e tudo mais, por menos de R$30 por mês, junto com a Frota TV. O link do WhatsApp deles vai estar aqui embaixo. Acessa, pergunta lá, tira as suas dúvidas que você vai ter mais informações. O link da Frota TV vai estar aqui embaixo, inclusive com planos especiais para esse início do campeonato estadual, final de estadual e início do campeonato brasileiro. Bom, mais um aqui é o Diego Torres, que eles trabalharam juntos lá no CRB em 2020, Então naquela ocasião o Diego Torres estava numa fase muito boa, tanto 2020 quanto 2021. Somando aquela passagem pelo CRB, foram mais de 100 partidas, 17 gols e 15 assistências, um desempenho realmente bem interessante. Então o Marcelo Cabo aí teve uma passagem importante na carreira do jogador, que hoje tem 34 anos e está aí no Vila Nova, Não começou como titular na Série B, ele veio perdendo um pouco mais de espaço, mas ainda é uma peça importante no Vila Nova, Então temos que ver como que vai ficar essa questão. No ano passado pelo Amazonas teve números bons, 5 gols e 9 assistências, tinha chegado para a equipe em 2023, vindo do Vitória. O Vitória conseguiu acesso com ele até o meio do ano, e aí ele conseguiu acesso não foi até o final do ano no Vitória, mas ele fez parte do time que subiu e ainda ficou na Série B, pelo Amazonas. Foi ano passado, foi o primeiro ano do Amazonas, se eu não tiver enganado foi isso. Ele foi para a Série C, mas conseguiu acesso e ano passado jogou a Série B pelo Amazonas. Pelo Vila Nova, então, tem números bons também, um gol apenas, mas deu 5 assistências, que para a função dele de meia é o que mais importa, vamos combinar. Então, eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo sobre essa opção também, o Diego Torres para meia, Inclusive, já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o João Paulo, que é um dos outros nomes que interessam, aquele mesmo, Ex-Avaí, passagens pelo Santa lá em 2017, o Diego Torres poderia ser também, por que não, uma dessas alternativas. Outro aqui é o Jean Silva, que eles trabalharam juntos lá na época do Remo, em 2023, naquele início de temporada, foi um pedido dele a sua contratação, e aí ele está jogando pelo Uberlândia nessa atual temporada. Então vou deixar aqui o desempenho dele em 2025, pelo Uberlândia, 12 partidas e 3 gols até então, Passagem boa aí no Campeonato Mineiro, jogador que tem 36 anos, já é mais experiente, nem parece que tem isso tudo. E aí pelo Remo naquela ocasião, 31 jogos e 4 gols, ele vinha de uma fase boa, pelo Figueirense, pelo Vila Nova,
de Goiás, então antes de ter essa contratação, e pelo Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul. Ele ficou muito tempo jogando em alguns clubes do interior, né, do futebol do Rio Grande do Sul, até essa passagem, né, por Remo, Figueirense e Vila Nova, disputando aí também algumas edições, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. E você acha que poderia ser uma boa opção o Jean para o decorrer da temporada? Jogador que terminou o contrato dele agora em março com o Uberlândia, então ele está livre no mercado, pode assinar com qualquer outra equipe, e aí já trabalhou, né, com o Marcelo Cabo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você aceitaria, se valeria a pena pensar nessa opção. Eu vou deixar aqui também para vocês o próximo jogo contra o 13 da Paraíba, aqui na Série D, que deve ter a estreia só no próximo dia 19, mas aqui a Betfair já disponibiliza para vocês esse jogo, né, com uma cotação boa, 2,60, colocando R$60 aqui, voltando 156 nessa vitória do Santa Cruz. Lembrando que você pode ver aqui também as cotações dos próximos jogos na sequência da rodada. Tem até partidas aqui da segunda rodada da Série D do Brasileirão. Então pode colocar R$10 aqui para voltar a 26. Tem várias alternativas. O link da Betfair também vai estar aqui embaixo para você começar a apostar. Vamos falar aqui de outro nome, que é o Anderson Shoa, que trabalhou com ele mais recentemente, que foi lá no campeonato do Distrito Federal. 5 partidas então nessa atual temporada. Ano passado tinha jogado pelo Ipiranga, 37 jogos e 2 gols. Ele que teve uma passagem também junto com o Marcelo Cabo lá na equipe do Remo, né? Lembrando que no ano passado foi uma peça importante no Ipiranga, no estadual e na Série C. Naquela ocasião, né, pelo Remo em 2021 e até 2023, passagem aí com um pouco mais, né, de 110 partidas. Tinha jogado no rival também, no Paysandu, durante 2 anos. O Marcelo Cabo em 2023 foi uma das peças, um dos atletas veteranos, era aí justamente, né, o Anderson Shoa, que nessa atual temporada então 5 partidas apenas, mas eu destaco aqui também esse desempenho dele no ano passado, né, que teve uma média muito boa de jogos pelo Ipiranga, somando no total 37 partidas, um clube de Série C, né, que tem um campeonato mais curto. Eu achei que foram números bons. E você? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Indo para a reta final aqui do vídeo, outro que ele trabalhou junto foi o Keke, lá na temporada passada pelo Brusque, né? Então ele teve uma passagem de 12 jogos e 2 gols, somando as partidas então na Série B do Campeonato Brasileiro, e nessa atual temporada está jogando aí pelo Joinville. Então jogou aí a primeira metade, não foi muito bem e que está livre aí no mercado, né? Então um jogador que poderia sim chegar sem grandes custos, e você acha que pode ser um diferencial. Lembrando que ele já jogou aí por outros clubes, por exemplo na Série B, pela Tombense foi muito bem, 2021 mesmo, 13 jogos, 6 gols, teve uma curta passagem no Cruzeiro de apenas 4 jogos, voltou para a Tombense, ficou alguns anos por lá, 2022 e 2023, né, desempenho razoável, 5 assistências e 3 gols, 70 jogos, né, não é um atleta de marcar muitos gols, acho que seria até um complemento de elenco do que um cara para ser titular, também, né, Vila Nova e tudo mais. E agora nessa passagem pelo Sul, né, tanto pelo Brusque quanto o Joinville, quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa lista de nomes, né, que já trabalharam recentemente aí com o Marcelo Cabo, alguns conhecidos, né, o Jean Silva, o Anderson bem mais veteranos, aqui o Diego Torres também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o link da Frota TV para você assistir os próximos jogos vai estar aqui embaixo na descrição, e nos vemos então aqui numa próxima com várias outras partidas, né, com vários outros vídeos que eu já trouxe recentemente aqui no canal. Valeu, galera!